Olá pessoal, Sabadão com Esportes aqui na nossa programação, vem comigo! E aí, gosta de esporte de aventura e de resistência? Então o programa foi feito pra você. Um brasileiro correu 170 quilômetros em pouco mais de 30 horas no deserto mais alto do mundo, que fica lá na Bolívia. Ele encarou uma altitude de mais de 3.600 metros e temperaturas entre 10 graus negativos e 20 graus positivos para entrar no livro dos recordes Guinness. Vamos conversar com o paulistano Pepe Fiamoncini. Seja bem-vindo ao Boletim Esportes, Pepe. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Pepe, conta pra gente como foi a preparação para essa aventura. Quanto tempo você levou para estar pronto? Bom, poderia falar que eu estou me preparando há uns 32 anos, né, que é a minha idade. Eu acho que desde pequeno eu consigo me desafiar nos esportes, né? Eu sempre buscava sempre ir um pouco mais, um pouco além, ver o que eu conseguia, o que eu não conseguia. Então eu me considero que eu estou treinando desde que eu era pequeno, né? Mas para esse desafio mesmo, mais recentemente, 2 anos atrás, eu estava lá na pandemia, né? Estava em São Paulo cuidando da minha mãe, em São Paulo, que ela era grupo de risco, e eu estava sedentário dentro de casa, dentro de um apartamento. Então eu comecei a treinar devagarzinho, com um pouco que eu tinha. E a partir disso, eu gostei tanto e não parei mais. Treinei todos os dias durante os últimos 2 anos para ter condicionamento físico para fazer o que eu faço. Tiveram outras provas, outros desafios antes disso, mas eu acho que culminou todo esse resultado de treinamento, desse processo evolutivo da cabeça, nesses últimos 2 anos. No último mês, exatamente um mês atrás, eu fiz uma prova de ultra triatlon no Brasil, e consegui ficar em terceiro colocado com distâncias ultras, né, que são natação, são 10 quilômetros, bicicleta são 425 quilômetros e de corrida são 2 maratonas, 84 quilômetros correndo. Uma prova que dura 3 dias. Então eu já vinha no ritmo de treinamento me preparando para essa prova e ela serviu como um bom termômetro para ver como é que eu ia me sair nesses 170 quilômetros correndo através do deserto. Então, basicamente, os últimos 6 meses foram muito intensos de treinamento focado nisso. E quais foram os principais desafios que você enfrentou lá na travessia na Bolívia? Quando eu estava procurando um desafio, né, eu queria não só me desafiar o corpo, né, em si, desafiar o meu corpo, mas sim ter outras adversidades que, nesse caso, foi o ambiente que proporcionou. Em relação ao Uyuni, ele é um deserto, fica aqui na região dos Andes, né? É um dos locais mais secos do mundo, pela proximidade de ser um salar, né? De ser da Cordilheira dos Andes, que não chega a umidade até o outro lado até o Pacífico. Então, aqui, para começar, é um ambiente muito hostil. A equipe inteira teve que primeiro chegar com antecedência para se aclimatar com a altitude, porque estamos a 3.600 metros de altitude, então aqui o ar é muito mais rarefeito, né? A gente consegue ver mais popularmente os jogadores de futebol quando vêm jogar em La Paz, eles têm muita dificuldade de respirar, o coração fica acelerado, tem dores de cabeça e outras adversidades do corpo. Nossa equipe também estava com o nariz sangrando, com dificuldade de respirar, sabe? É muito difícil. Qualquer atividade que você faça um pouco mais intensa, que acelere mais o coração, você já fica muito ofegante, mesmo de caminhar, subir uma escada, você fica muito ofegante. Além disso ainda, a gente tem a distância, né, que é uma distância ultra. Então o ambiente ele é muito desfavorável e, além disso, correr 170 quilômetros sem parar também é uma grande dificuldade. Outro empecilho que a gente teve foi ser contínuo, foram de 33 horas, né? Então é um ambiente que você está exposto a essa variância, né? Então a gente pegou à noite menos 10 graus e durante a noite e até 22 graus durante o dia, 2 da tarde, 3 da tarde. E por acaso teve algum momento, Pepe, que você pensou em desistir? Teve sim. Esse momento foi, pensando aqui em horário, depois de umas 20 horas de corrida e caminhada, e já estava amanhecendo, eu comecei às 6h20 da manhã, e aí depois de mais ou menos umas 20 horas, 22 horas, estava extremamente frio durante a noite, estava na madrugada, e aí eu estava com todas as roupas que eu tinha, na verdade, roupas de lugares onde alta montanha, então onde você tem o ar muito rarefeito, muito frio, e eu estava com começo de hipotermia,
e aí eu coloquei todas as roupas que eu tinha, pedi um chá quente para minha equipe e comecei a chorar. Foi um momento assim, o ápice da emoção de toda a travessia. Comecei a chorar, um pouco de medo, porque eu também estava começando a tossir, aquela tosse meio de pneumonia, morrendo de frio, com a temperatura ao mínimo possível que eu peguei, com todas as minhas roupas, então bateu um pouco do cansaço, um pouco do psicológico, sei realmente em parar e falar, pô, vou acabar por aqui. Mas como eu estou acostumado a não desistir, para mim virou que desistir não é uma opção, você não tem essa opção, então você tem que encarar todas as adversidades. Então eu encarei e depois de me aquecer um pouco, meu raciocínio já não estava funcionando tão direito, eu tentava pedir mais roupas, tentei pedir uma toalha que eu tinha para me cobrir com a toalha, e acho que eu demorei uns 15 segundos para pedir, pegue minha toalha. Eu acho que eu demorei uns 15 segundos tentando falar, chorando, tentando falar, tentando pedir. Foi um momento muito complicado. Depois de uns 5, 10 minutos que eu me acalmei, me aqueci, aí eu continuei a caminhada e é isso. Aí desistir não virou opção. Sempre passa pela cabeça quando está em um momento difícil desistir. Mas outra coisa que eu penso é que a gente só pode desistir quando tá fácil. Porque quando o momento tá difícil, se você desistir, é muito fácil desistir no momento que tá difícil, né? Porque você tá sofrendo, você tá sentindo dor, você tá sentindo cansaço, tá sentindo medo. Então, para você desistir é muito fácil. E eu me acostumei a não fazer as coisas fáceis. Então, para mim, se eu quisesse desistir, seria lá no começo, quando eu tava descansado, bem hidratado, quentinho, aí sim eu poderia desistir. Qual foi o grande ponto de virada para conseguir concluir essa expedição bem abaixo da meta de 55 horas? Eu tenho um pensamento que é sempre um passo de cada vez e constante, sempre constante, e nunca parar. Então, mesmo passando por todas as adversidades que eu passei, choro, emoção, cansaço, frio, fome, medo, então, quando eu coloco na minha cabeça que eu vou concluir, que eu não tenho opção de não concluir, é muito simples, tudo se torna simples, porque você está com dor no pé, da bolha no pé. Você vai ter que encarar a dor, porque você vai concluir. É só um processo que você tem que passar, mas você vai ter que passar. Então, depois que eu passei o meu ápice da emoção, meu ápice da dor, eu continuei caminhando, falei, cara, eu vou ter que passar por isso. Então, eu apenas continuei, devagar, constante e sempre, até chegar. Muito legal, Pepe. A gente, em breve, quer ter acesso a essas imagens que você registrou ao longo da aventura e que vão virar um documentário. Pepe, muito obrigado pela sua participação aqui no Boletim Esporte. Fico aberto aqui, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser conversar comigo. Meu Instagram é o Pepe Fiamoncini, e eu adoro falar disso, adoro falar de aventura, de desafios pessoais. Então, fico aberto aí, quem quiser me acompanhar. E agradeço a oportunidade aqui de estar falando com vocês. E quem sabe a gente se vê em breve numa próxima aventura. É isso aí, eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E continue ligado aqui na nossa programação, acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana, grande abraço!